Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Física com Krause, Física comigo aqui, ó. E hoje nós vamos fazer aí um cálculo das reações em vigas horizontais biapoiadas. Esse é um conteúdo, né, trabalhado nas disciplinas de mecânica, né, associadas aí também a resistência de materiais, né, mas são problemas bastante simples, certo? São problemas com uma carga pontual, com uma carga distribuída de maneira uniforme. Então, são 3 exercícios, né, que nós vamos mostrar passo a passo o método da resolução, né, para que vocês possam compreender melhor como é que se resolve matematicamente esse tipo de exercício e como é que se chega, né, ao cálculo da reação nessas estruturas. Então vamos lá, pessoal, olha só. Bom, esses exercícios eu coloquei no quadro, né, na sala de aula, então na hora que tirou a fotografia ali, então apareceu ali o reflexo das lâmpadas da sala, tá? Mas isso não atrapalha aí a visão do nosso exercício. Então observe, né? Então calcule os esforços de reação nos apoios abaixo. Então nós temos ali dois apoios fixos, diga-se de passagem, né? Então o apoio A e o apoio B. Né? Nós temos uma carga concentrada ali, né, a 2 metros à direita do ponto A, e temos o peso ali da estrutura, o peso da viga, né? Então dado ali 500 kg força. Essa viga ela tem um comprimento total de 10 metros, tá? Então tudo ali de A até B vale 10 metros, e de A até a carga F1, né, são 2 metros, ok? Então dali para a direita até o apoio B seriam 8 metros. Bom, pessoal, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos decompor aquela força F1 ali para determinar a componente vertical, né, dessa força. Então, para que a carga fique perpendicularmente à viga, certo? Então, para isso, né, você lembrar aí dos estudos de triângulo retângulo, você vai ver que aquilo ali é um cateto oposto, né? A componente vertical vai ser um cateto oposto aos 30 graus, então você vai usar o seno. Então tá lá, ó, F1y, né? Chamei de F1y, F1 seno de 30. Bom, então F1y, 1000 kg força, seno de 30 é 1,5, então nós temos ali uma carga concentrada perpendicularmente a 2 metros do ponto A de 500 kg força. Bom, outra coisa que eu preciso fazer, tem que fazer o equilíbrio dessas forças, né? Então eu sei que todas as forças que estão empurrando essa estrutura para baixo devem ser iguais a todas as forças que empurram, né, que seguram essa estrutura para cima, então, no caso, as reações para cima. Então, para baixo eu tenho esse F1y e tenho o peso, e tenho a reação para cima no ponto A e tenho a reação para cima no ponto B, tá? Bom, então, o que apareceu? Apareceu a componente de F1, né, então com 500 kg força, mais o peso da viga, 500 kg força, e isso tem que ser igual a RA mais RB. Tá? Então, RA mais RB tem que dar 1000 kg força. Então, fiz aí o equilíbrio, né, das forças. Agora, a gente precisa fazer o equilíbrio dos momentos. Tá? Então, primeiro eu vou fazer uma definição aqui, tá? Eu vou criar uma condição. Se a estrutura, né, tendesse a girar no sentido horário, momento positivo, sentido anti-horário, momento negativo. Tá? Os livros podem apresentar sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo, não tem problema. Vamos supor que você esqueceu isso lá na hora da prova. Tá? Se você está interessado somente no resultado numérico, né, então isso não vai fazer nenhuma diferença. Tá? Desde que você respeite isso do início até o fim do problema. Então nós vamos ter o quê? Vamos ter o momento de RA, o momento do FY, o momento do peso e o momento de RB. Então a soma de todos esses momentos tem que dar igual a zero. Tá? Que a gente faz? Lembrando aí, né, se o F1, né, vamos pegar aqui o dedo, ó, gente, para vocês visualizarem, tá? Então pega o dedo aqui, se você faz um esforço, né, o F1 faz isso, ó, mantendo o ponto A fixo, se você faz isso, ele gira no sentido horário, então o momento do F1 é positivo. O peso no meio da estrutura, se você empurrar lá para baixo, mantendo o A fixo, sentido horário, então também positivo. E o RB é a reação, né, faz girar no sentido anti-horário, por isso que ele é negativo, tá certo? Bom, então considerei o A fixo justamente para isso. Se o A está fixo, o A não promove momento. Então não tem momento ali realizado no ponto A.
Bom, agora vamos calcular os momentos. O que é o momento? É a força aplicada vezes a distância do ponto fixo até onde foi aplicada essa força, que a gente chama de braço de alavanca. Então vai ser 500 vezes 2, né? O FY ali, né? F1Y valeu 500, a distância até o ponto A 2 metros, então 2. Mais a distância do peso agora até o ponto A, lembrando que o A é o nosso ponto fixo, então 500 vezes 5. E menos o momento do RB. Muito bem. Quem seria o momento do RB? Seria o RB vezes 10. Lembrando, então, a reação para cima e a distância até o ponto fixo, que é o ponto A, é 10 metros. Então nós temos ali, né, 2 vezes 500 dá 1.000, 500 vezes 5 dá 2.500, então dá 3.500. Isso vai ser igual a 10 RB. Bom, então, cortando ali os zerinhos, né, você tem que RB é igual a 350 kg força. Legal, achei a reação lá no apoio B. Agora, como é que eu faço para achar a reação no apoio A? Então lembra, né? Se você pegasse o RA mais o RB lá em cima, tinha dado 1.000 kg força. Se você já sabe que o RB vale 350, o RA vai valer, obviamente, 650 kg força. É só fazer a subtração, né? Então RA são os 1.000 kg força, menos a reação do RB, é o que sobrou para o RA. Então, 650 kg força. Você até pode, né, fazer uma análise. Repara que existem muito mais forças concentradas, né, próximo do ponto A. Então, é lógico que a reação no ponto A vai ser maior do que a reação no ponto B. Também você pode ter essa análise no final do exercício, né? Será que meu resultado está certo? Então você lembra, né? Bom, existe uma concentração maior de carga perto de A. Então, evidentemente que RA tem que ser maior do que RB. Se você fez ao contrário, alguma coisa deve estar errada aí no teu exercício. Tá certo? Bom, vamos para outra questão agora. Olha só. Agora a gente tem uma distribuição uniforme de carga ali, né? Então, 500 newtons para cada metro. Né? Também é uma viga biapoiada, apoio fixo, né? Então 500 newtons para cada metro, 2 metros. É uma viga que tem 8 metros de comprimento e você tem uma carga pontual, né, a 1,5 metros do ponto B de 500 kg força. E o peso associado ali, 1 tonelada força. Tá? Nesse caso, eu vou trabalhar tudo em newtons, tá, gente? Então, eu tinha feito o outro em quilogramas força, eu vou fazer esse agora em newtons. Bom, então vamos começar aí. Primeira coisa, né? Se você tem uma carga distribuída de 500 newtons para cada metro e você tem 2 metros ali, então significa que você vai ter uma força de 1.000 newtons aplicada naquela região. Tá? 1 tonelada força, 1 tonelada são 1.000 quilogramas, 1.000 quilogramas vezes 10 da gravidade dá 10.000 newtons. E 500 quilogramas força, 500 vezes a gravidade 10 vai dar 5.000 newtons. Então eu tenho uma força de 1.000 newtons, uma força de 10.000 newtons e uma força de 5.000 newtons. Ok? Muito bem, então começamos, né? Todo esforço, né, aplicado à estrutura para baixo tem que ser igual a todo esforço que reage para cima, é condição de equilíbrio, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqueles 1.000 newtons, depois eu tenho mais 10.000 newtons e depois eu tenho mais 5.000 newtons. Então, isso tudo somado tem que dar quanto? A reação de A mais a reação de B. Bom, então faz a mesma equação. Vou considerar um ponto fixo, de novo eu vou considerar o ponto A como sendo fixo, né? E vou começar a calcular os momentos. Então, momento de RA, momento da força, momento do peso, momento do F' e o momento do RB. Então, se eu considerei agora o sentido horário como sendo negativo, olha lá que eu desenhei lá, né? Então o sentido horário agora é negativo e o anti-horário positivo, então o que você vai fazer? Vamos lá, momento da força. A força é aquela aplicada ali onde está aqueles 500 newtons por metro, tá? Então ela aplica aqui, ó, gira no sentido horário, então é negativo. O peso gira no sentido horário, negativo. O F' gira no sentido horário, negativo. Reação em B, gira no sentido anti-horário, positivo. Então faça isso com calma, siga essa ordem sempre, né? E observe as forças, faça a equação de equilíbrio das forças, faça a orientação dos sinais, né, para o sentido horário e anti-horário, e depois comece a fazer os momentos. E pega até com uma caneta mesmo, né? Pega um lápis, uma caneta, segura uma ponta aqui e vai aplicando as forças, ó. Aplica as forças para você ver como é que ele está girando, né? Fica fácil para você responder isso. Bom, então olha só, se eu considerei o A fixo, né, então
o A já não realiza momento, ele está aqui nessa extremidade, se ele está fixo, ó, se aplicar uma força que ele não causa momento na estrutura. Bom, então o momento de A é 0. Agora o momento de F, observe bem, nós temos ali 500 newtons por metro, multiplicado pelos 2 metros, ali nós vamos ter 1000 newtons. Mas aonde vai ficar aplicado esses 1000 newtons? No centro desses 2 metros. Então seria no centro dessa estrutura, desse caminho dessa estrutura, onde houve essa distribuição uniforme de carga. Então, se a distribuição uniforme de carga aconteceu numa distância de 2 metros, nós vamos colocar uma carga pontual em 1 metro. Se tivesse havido uma distribuição uniforme de cargas durante 4 metros, nós colocaríamos em 2 metros. Se nós tivéssemos uma distribuição uniforme de carga com 8 metros, onde é que nós colocaríamos? Em 4 metros. É sempre no centro de gravidade dessa região. Tá? Então, nesse caso aqui, no centro dessa estrutura. Muito bem, então vai ficar 1000. A distância até o ponto A, como é no meio, é 1 metro. Né? Depois, o peso, que são 10.000 newtons, que está no meio da estrutura. Então, o que você tem? 4 metros de distância, então 10.000 vezes 4. Depois, o F', que são 5.000 newtons. Que distância que o F' está? 6,5 metros, porque toda a viga tem 8, né, e ela está a 1,5 metro do ponto B, então 6,5 metros. E o RB, né, no sentido anti-horário, a 8 metros de distância. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos fazer aquela continha toda ali, né? 10.000 vezes 1, 1.000 vezes 1, 10.000 vezes 4, 5.000 vezes 6,5. Se isso você calcular tudo isso aí direitinho, vai dar 73.500. E isso vai ser igual a 8 RB. Bom, então, observando ali a conta, né, fazendo a continha, então você pega os 73.500, divide por 8, vai dar 9.187,5 newtons, tá certo? Achou o RB, o que você vai fazer agora? Joga lá naquela continha, naquela equação de equilíbrio das forças lá em cima, ó. RA mais RB dá 16.000 newtons. Se o teu RB já deu 9.187,5 newtons, o RA é a diferença. Então vai ficar 16.000 menos 9.187,5, então a reação em A é de 6.812,5 newtons. Tá ok? Então, de novo, né, sem grandes dificuldades. Observa, né, de novo, outra informação importante. Será que realmente está certo? O RB é realmente maior do que o RA? É, né? Porque, repara, a carga que ficou lá mais próxima de RA no final da história foi 1000 newtons. A carga que você tem aqui mais próxima de RB é de 5.000 newtons. Então você tem uma concentração de carga maior no apoio B do que no apoio A. Por isso a resposta da reação em B foi maior do que a resposta da reação em A. Tá certo? Então, de novo, não é um problema tranquilo, um problema simples, né, que você fazendo passo a passo, você consegue resolver numa boa. Vamos para mais um, último, né? Então, vamos lá. Agora eu joguei tudo num problema só, né? Coloquei uma carga inclinada, coloquei uma carga pontual, o peso e a carga distribuída, tá? Toda a estrutura tem 12 metros de comprimento, a carga inclinada pontual ali está a 1 metro da extremidade A, a carga distribuída, ela é distribuída por 3 metros e a carga pontual, ela está a 4 metros da extremidade B. Tá? E um peso ali de 1.500 newtons. Bom, todo o problema agora dado em newtons, tá, gente? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer, encontrar a componente vertical da força. Então, se você tem uma força de 200 newtons, quanto vale a componente vertical? Repara que a componente vertical vai ser um cateto adjacente, então você vai usar um cosseno. Então, tá lá, Fy, né? Vai ser F cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2 vezes 200, 100 newtons. Pronto. Peso, 1.500 newtons, F' 600 newtons. Opa, ali tem agora 200 newtons por metro. Se essa carga é distribuída por 3 metros e é 200 newtons para cada metro, então ali você vai ter 600 newtons. Aonde vai estar aplicado esses 600 newtons? No meio do caminho. Então, ou seja, se toda a distância vale 3 metros, ele vai estar a 1,5 metros da extremidade B. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, né? Definimos ali sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo, e depois nós definimos, né, a equação de equilíbrio das forças. Então você tem o Fy, o peso, o F' e os 600 newtons que eu chamei de F'. Tá? Tudo isso para baixo tem que ser igual a quem para cima? A reação em A e a reação em B.
Bom, agora vamos somar. Então você tem 100 newtons do FY, mais 1.500 newtons, mais 600 newtons, mais 600 newtons. Somou tudo, RA mais RB tem que dar 2.800 newtons. Jóia. O que eu vou fazer de novo? Vou considerar o ponto A como sendo o meu ponto fixo. Então está lá o A fixo. E agora vamos fazer a equação dos momentos. Então, você vai ter o momento de RA, vai lá, usa o dedinho de novo. Ó. O FY vai aplicar uma força, vai fazer ele girar assim. Então, sentido horário negativo. Então, menos o momento de FY, menos o momento do peso, menos o momento do F', menos o momento do F duas linhas tem que dar igual a zero. Repara, é sempre a mesma coisa, tá? É quase uma oração, né? É sempre igual, tá? Bom, como o ponto A ele é fixo, ele não causa momento, e agora é só fazer o cálculo dos outros momentos, né? Que é a força vezes a distância, né? A alavanca. Então vai ficar 100 vezes 1, depois 1.500 vezes 6, lembra que o peso está sempre no meio da estrutura, né? Então 1.500 vezes 6. Depois o F', né, está a 8 metros do ponto A, repara que ele está a 4 metros do B, então ele está a 8 metros do ponto A. E o F duas linhas, repara, se ele está a 1,5 metro de B, então de A, cuja distância dá 12 metros, vai dar 10,5 metros. Não se perca nas contas. E o RB, no sentido contrário, né, vai fazer agora a reação no sentido contrário, vai valer 12 metros. Ok? Tudo isso tem que dar zero, porque essa estrutura está numa condição de equilíbrio. Faça a continha honestamente ali, né? 100 vezes 1, 1.500 vezes 6, 600 vezes 8, 600 vezes 10,5, você vai encontrar 20.200. 20.200 é igual a 12 RB. E aí, calcula o RB, você vai ter quanto ali? Né? Vai ter 1.683,13. Então é só pegar o 20.200 e dividir por 12. Achou o RB? Joga ali naquela equação de equilíbrio das forças. RA mais RB dava 2.800. Se o RB deu 1.683, o RA vai ser a diferença. Então vai ser 2.800 menos 1.683, que vai dar ali 1.116,6 newtons. Tá? Então, pessoal, entenderam? Repara, é sempre a mesma coisa, né? Sempre o mesmo caminho. Nesse caso, a gente fez um estudo de carga concentrada e carga distribuída uniformemente. Posteriormente, nós vamos fazer um outro exercício, uma outra aula, mostrando para você como é que a carga se distribui de maneira variada, né? Então, aí, de maneira uniforme. Então, o que você faz? Identifica primeiro todas as forças aplicadas, né? Faz a equação de equilíbrio das forças, né? Identifica o sentido de rotação dos momentos, considere um ponto fixo, calcule, né, a condição de equilíbrio para os momentos, ou seja, a soma de todos os momentos tem que dar zero, vai ficar sempre uma variável para você. No caso aí dos 3 exercícios que nós fizemos, a nossa variável nesse momento era o RB, né? E aí, encontrando o RB, você substitui de novo lá na equação de equilíbrio das forças, junto com o RA, e encontra o RA. Tá certo? Aí você é só alegria, né? Fica feliz, como sempre, porque você com certeza vai acertar essas questões aí nos exercícios que vão ser propostos para você, tanto dos livros quanto, né, nas atividades que você vai resolver, desde que esse seja o assunto a ser tratado. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez aí, agradeço a você, muito obrigado pela atenção, até a próxima, foi um privilégio ter estado com vocês e um bom estudo, até mais ver, se Deus quiser. Valeu, pessoal!